Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre aqui. Vocês conhecem esses dois camaradas aqui? Power Query e Power Pivot? Se vocês ainda não utilizam esta combinação em suas automações, eu posso assegurar algo para vocês. Vocês estão deixando a produtividade na mesa e não estão extraindo o máximo de seus relatórios. No vídeo de hoje, eu vou trazer um exemplo prático, que ao término dessa aula, vocês já poderão aplicar no dia a dia de vocês. Mas antes de irmos para o vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E depois que assistir a aula, deixe nos comentários o que você achou da combinação dessas duas maravilhas do Excel. Muito bem? Vamos para o vídeo. Relatório aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a origem, de onde estão vindo esses dados, e a proposta é trazer uma tabela dinâmica, montar uma tabela dinâmica, isso aqui é uma tabela dinâmica, como vocês podem ver por aqui, ó. Eu tenho as listas de campos de uma tabela dinâmica, com dados de uma origem, que eu já vou compartilhar com vocês, e eu tenho ela aqui consolidada também por meses, certo? Para que a gente consiga ter uma visão linear do que está acontecendo nas nossas vendas, nos nossos departamentos e assim por diante, ok? E detalhe importante, esses dados não estão aqui, ó. Como vocês podem observar, esses dados estão em uma fonte de dados externa, tá vendo? Eu não tenho outro arquivo aberto. E é exatamente esse o processo que eu vou mostrar para vocês. Um processo onde você consiga automatizar todos os seus processos, realizar uma conexão com um arquivo externo, seja ele uma tabela de Excel, um arquivo de Excel, um TXT, um banco de dados, e trabalhar via conexão, automatizando todos os seus processos. Ok? Vamos dar uma olhada então no processo aqui, ó. Eu vou fechar esse arquivo aqui. Vou salvar, não tem problema. E vamos aqui, ó. O arquivo está aqui nessa pasta, simulando o nosso diretório. Ele está aqui, ó, geral. Pode ser um geral de produtividade, um geral de vendas, custos, qualquer tipo de dado que você consiga estruturar para deixar disponível para transformar isso em uma conexão. Muito bem, olha lá. Dá um zoom aqui para facilitar a nossa vida. Eu tenho o ID da empresa, o nome da empresa. Lembrando, esses dados estão na internet, uma base para que nós tenhamos apenas como um exemplo didático, mas que serve muito bem no nosso dia a dia. Quantidades, o peso, o valor unitário, a data que faturou, a data que entregou. É o suficiente para transformarmos estes dados naquela tabela dinâmica de uma forma automatizada. Ok? Então, vou fechar isso aqui, salvou, fechou. E vamos lá. Eu vou abrir aqui o resumo, porque já é uma prática trazer um arquivo pré-formatado. Eu sempre deixo pré-formatado até para ganhar produtividade e velocidade. Mostrando aqui para vocês, ó, que é um arquivo que não tem nada, ele está zerado. Poderia ser até um arquivo novo, tá? Mas para deixar aqui um pouco mais organizado e de uma forma separada para tratarmos do assunto. Atualização de relatórios e tabelas dinâmicas. Muito bem. Então, como que eu inicio o processo aqui realizando essa conexão? Aqui, ó, nós vimos até em alguns vídeos anteriores, mas para relembrar, ó, dados, dá um zoom aqui para ficar mais fácil. Na realidade, vou apontar com a seta. Eu venho aqui na minha guia dados, onde eu estou selecionando, relembrando o caminho, obter dados do arquivo, neste caso está em TXT, perdão, está em Excel. Eu vou apontar para o meu diretório, que no meu caso aqui, ó, está na área de trabalho. Deixa eu exibir aqui por ranking, está aqui, ó. E os meus dados estão aqui, perfeito? Geral. Nesse momento o Power Query ele vai carregar esses dados para nós. Eles estão aqui, ó, vendas, certo? E o que é importante nesse momento aqui, ó? Eu não esquecer exatamente deste ponto aqui, ó, que é transformar os meus dados.
se tivesse fórmula lá, né? Nós comentamos nos vídeos anteriores. Então, vamos lá. Transformar dados. O que temos aqui? Nós temos a prévia. Olha aqui, ó. Isso aqui é provavelmente algum lixo anterior. Eu vou excluir isso aqui, não tem problema. Certo? Está aqui os nossos dados. Ó. Vendas, exatamente os dados que nós tínhamos lá. Eu tenho o ID da empresa, nome da empresa, quantidade, peso, valor unitário, data de faturamento e data de entrega. Exatamente o que nós temos lá no nosso dado de origem. Ok? O que é importante? Primeira etapa a realizar nesse momento aqui, ó. Observar o que foi feito por nós. Okay? O que nós fizemos? Eu tenho uma fonte de dados que vai apontar sempre para a minha origem. Olha ela aqui, ó. Certo? Então, se eu precisar, inclusive, tirar esse arquivo da minha área de trabalho, colocar na rede, colocar num servidor ou qualquer outro ponto, é aqui que eu preciso realizar a manutenção. Colocar este endereço no meu relatório. Tudo bem por aqui? Vamos lá, vamos seguir. Então, eu tenho front, eu tenho navegação, cabeçalhos promovidos, significa o quê? Que a própria inteligência do Power Query já percebeu que a minha tabela estava estruturada e esses são os meus cabeçalhos. Aqui eu tenho tipo alterado, que já começa a ser uma sugestão do Power Query e muitas vezes ele vai errar. Olha o exemplo aqui, ó. Ele está me dizendo que isso aqui é número, tá vendo? Isso aqui não é número. Eu não vou fazer cálculo com o ID da empresa. Então, isso aqui eu posso tirar, porque o ID da empresa é texto. Perceberam a mudança aqui, ó? Então, eu não vou realizar cálculo, eu vou deixar como texto, ó. ABC é alfanumérico, poderia deixar dessa forma aqui, não iria me atrapalhar, mas eu vou realizar uma alteração e vocês vão ver, até para relembrar, esses tópicos nós já vimos em vídeos anteriores, mas vamos relembrar ele aqui também. Eu tenho ID da empresa, nome da empresa, quantidade, peso. Vou realizar cálculo com esse cara? Não. Com este aqui? Também não. É o nome da empresa. Então, ó, eu vou clicar no primeiro, vou segurar Ctrl, clicar no segundo, ou seja, duas colunas ao mesmo tempo. Vou segurar Ctrl e Shift e vou clicar aqui, ó. Certo? Cliquei e vou alterar o tipo das duas colunas ao mesmo tempo. Também é uma forma de ganhar tempo, não ficar alterando coluna a coluna. Imagina se eu tivesse 50 colunas aqui para alterar. Então, isso aqui são textos. Muito bem, olha lá, já mudou para ABC. Vou fazer realmente passo a passo para que vocês observem e repliquem nos relatórios de vocês. Ok? Muito bem, já a quantidade, ó, quantidade, peso e valor unitário, eu preciso realizar cálculo com isso aqui, certo? Então, eu não posso realizar cálculo sendo alfanumérico. Eu tenho que transformar para número. Da mesma forma, segurei o primeiro, Ctrl, clica na segunda coluna, clica na terceira coluna, Ctrl Shift e aí eu altero todas de uma vez. Todas eu vou deixar como número decimal. Perfeito? Alterou número decimal. Muito bem. Pô, aqui eu poderia deixar como valor unitário, porque isso aqui é moeda, não é? Sim, poderia. Vamos alterar para moeda então aqui, ó. Uma forma para ficar realmente gravado e vocês tenham uma gama de exemplos que vocês possam replicar nos relatórios de vocês. Substituir atual, sim. Perfeito. E agora eu tenho aqui, ó, data e data de entrega, data de faturamento e data de entrega. Neste caso aqui, ó, eu não vou realizar cálculo diretamente, mas eu posso realizar cálculo entre datas. Perfeito? Então, eu preciso transformar isso aqui para data, ó. Clicou, data, clicou nele e altera para data. Muito bem, aqui. Praticamente, nós já realizamos todas as tratativas de dados, ou seja, a tipagem de dados nesse momento já está correta para este exemplo. O de vocês, se tiver mais colunas, vocês vão realizar em todas. Essa é uma das etapas mais importantes de qualquer relatório. Porque se você errar a tipagem de dado aqui, vai te dar erro lá na frente e você vai perder tempo. Beleza? Vamos aqui, ó, fechar e carregar. Lembrando, não carregue diretamente, porque se sua base tiver mais de 10, 15, 20 mil linhas,
você vai ter perda de desempenho, sua máquina pode travar, dependendo do seu equipamento, e você perder tempo. Beleza? Então aqui, ó, sempre a minha segunda opção. Ok? Aqui, ó, sempre a minha segunda opção. Nesse caso aqui, ó, fechar e carregar, para. Muito bem, vai abrir esse cara aqui, ó. Então aqui eu já vi as opções, eu vou deixar flegado adicionar esses dados ao modelo de dados e por enquanto eu quero apenas conexão. Ok? Vamos lá. Ele vai carregar os dados, verificar se tem alguma inconsistência, checando a minha fonte. E esse número aqui, ó, eu tenho 1.191 linhas carregadas. Ele não encontrou nenhuma divergência, nenhum erro a princípio. Legal? Muito bem. A partir desse ponto é que mora toda a diferença deste processo que eu vou mostrar para vocês. Eu não vou trabalhar diretamente com os dados. Eu poderia muito bem vir aqui, ó, carregar, mostrar só como exemplo para vocês, carregar para tabela, e a partir daqui, ó, olha como que ele viria, ó. Todos os dados estão aqui, certo? Disponíveis. Neste modelo de dados, depois eu posso até compartilhar com vocês essa base. Comentem se vocês realmente querem essa base e eu mando para vocês. Eu vou deixar o link aqui, vocês podem realizar o download de lá. Muito bem. A maioria das pessoas, por não conhecerem esse processo que eu vou mostrar na sequência para vocês, o que fariam aqui agora neste momento? Olha só. O que é comum agora as pessoas realizarem em cima de uma tabela dessas daqui, ó? A pessoa vem aqui, tem a tabela já disponível e aqui fariam a inclusão de uma tabela dinâmica, não é verdade? Então, normalmente a pessoa viria aqui, ó, deixa posicionado no lugar, porque isso aqui já é uma tabela, já tem um comportamento de tabela, por isso que eu prefiro muito trabalhar com as tabelas. Inserir tabela dinâmica da tabela intervalo, ou seja, desse próprio intervalo, na verdade. E aqui, ó, nova planilha? Não, vou deixar aqui na mesma planilha para mostrar esse exemplo para vocês, ó. Então aqui, vou deixar aqui, e aqui eu começaria a montar a minha tabela dinâmica, certo? Ó, então, por empresa, e aqui poderia ter diversos formatos, quantidade, peso, e aqui começa a complicar um pouco. Por quê? Olha só o que nós temos aqui, ó. Vamos analisar o primeiro passo aqui, ó. Olha o que acontece nessa primeira linha. Eu vou dar até um zoom para melhorar para nós aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, o que eu tenho? Petrobras, certo? Eu tenho a Petrobras, só que eu vendi 8 para a Petrobras, ó. Eu vendi 8. E aqui eu tenho o valor unitário, ó. Aqui eu tenho o valor unitário. Perfeito? Então, simples aqui, eu tenho que fazer a multiplicação dessas duas colunas, certo? Eu tenho que fazer 8 vezes 143, eu vou saber o meu total vendido para a Petrobras, neste caso. Perfeito? E aqui começam algumas situações que complicam realizar a tabela dinâmica neste formato. Porque se eu fizer isso aqui, ó, o valor unitário aqui embaixo, eu começo a ter problema. Gravem bem esse número aqui, ó, 2.656. Até um zoom aqui a mais para o nosso olhar. Olha o que aconteceu. Por quê? Eu realizei um formato errado aqui, certo? Que aqui ele está somando, ó. Ele não está multiplicando as duas colunas. Perfeito? Então é importantíssimo entender esse passo para não construir um relatório de forma errada e assim passar uma informação para frente de forma inconsistente, e aí volta aqueles questionamentos que normalmente voltam para quem para analisar um relatório como este. Muito bem, agora eu vou apagar isso aqui, porque esse aqui não é o melhor formato para trabalhar com as tabelas dinâmicas, e a partir de agora vocês saberão e terão esse conhecimento para já aplicar no relatório de vocês. Muito bem? Então vamos lá. Aqui, eu também vou apagar isso aqui, não é mais necessário trabalhar nesse formato, nessa tabela, certo? Vou apagar ele aqui. Ok. Apagamos. E agora, eu vou mostrar para vocês uma técnica para automatizar esse tipo de tarefa. Vamos lá. Vendas. Primeiro passo. Gosto sempre de fazer aqui quando eu estou trabalhando com as minhas tabelas. Falando de projetos
um pouco maiores, provavelmente vocês terão diversas tabelas aqui. Em algum momento isso pode confundir se você não renomear. Então eu não vou chamar apenas de venda, vou chamar de TB Vendas. Faz toda a diferença colocar aqui um prefixo em suas tabelas. Muito bem, ok. Vou renomear. E a partir de agora, olha só esse processo. Nos próximos vídeos eu vou trazer uma técnica ainda mais apurada. Porém, essa que eu vou mostrar já resolve muita coisa. Olha só, quantidade, valor unitário. É isso aqui que eu preciso fazer. Essa conta para que eu utilize lá na minha tabela dinâmica. Então, ó, vou clicar na quantidade, clicar no valor unitário segurando o Ctrl, segura Ctrl e clica no valor unitário. Beleza? Vem aqui, ó, na guia adicionar coluna, aqui em cima, adicionar coluna, e esse botão aqui, ó, padrão. O que eu quero fazer entre essas duas colunas mesmo? Eu quero multiplicar, olha aqui, ó. Eu vou multiplicar. E agora sim eu tenho o meu valor. Eu vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil, tá? Não precisaria, mas só para efeito didático. Olha aqui, ó. Então eu tenho 8 vezes 143 reais, eu tenho 1.144. Vamos tirar a prova? Vamos pegar a calculadora aqui, ó. Toda vez que tivermos com dúvida, podemos fazer esse processo. No dia a dia é normal. Vou aqui então, ó. 8 vezes 143, eu chego em 1.144 reais. Então agora sim eu tenho o meu valor final. O que está faltando então aqui? Está faltando nesse momento apenas renomear a minha coluna para valor total. Deixa tudo maiúsculo porque é o padrão. Valor underline total. Vocês vão perceber que todos os meus vídeos eu não deixo espaço nos títulos, então eu sempre coloco underline para diferenciar. E sugiro que vocês também façam o mesmo, evita muito problema lá na frente. Muito bem, tenho o Enter aqui, praticamente é o ajuste que precisamos para mostrar esse exemplo. Eu vou mostrar algo a mais aqui, aproveitando, né? Depois nós podemos fazer um vídeo só para trazer uma tabela calendário para mostrar melhor essa técnica que eu vou mostrar agora. Mas esse vídeo aqui está excelente também para mostrar esse exemplo. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a minha data, certo? Olha aqui, ó, data de faturamento, data de entrega. Então eu vou colocar aqui, ó, aproveitar para facilitar a construção da minha tabela dinâmica e vou extrair algumas informações dessa data aqui. Clica na coluna, data, e eu vou extrair o ano. Olha aqui, ó, ano. Perfeito? Ele vem aqui, ó, como numeral. Eu não vou deixar ele como numeral. Eu vou mudar para texto, porque eu não vou realizar cálculo com esse ano. Então, texto. Vou extrair também aqui agora o nosso mês, tanto o numeral como o nosso nome do mês. Ok? Então aqui, ó, mês, eu quero o mês. Tá aqui o nosso mês. Perfeito? Então, eu já tenho o mês numeral. Este sim eu vou deixar ele como numeral, porque pode servir inclusive para classificar. Agora aqui, de novo, ó, seleciona data de faturamento, data, e agora eu quero o nome do mês. Ok? Beleza, se viermos aqui, ó, já temos todos os meses extraídos. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso deixar esse cara aqui, ó, só com os 3 primeiros dígitos. Poderia deixar assim? Sim, mas por uma questão mais estética, eu vou ajustar isso daqui, ó. Então, como é que eu faço para ajustar? Como eu estou com 2 monitores, eu vou ajustar esse cara aqui e vou fazer isso, ó. Nome do mês. Tá aqui. Clico na coluna, botão direito, transformar, colocar cada palavra em maiúscula. Está aqui, ó, todos os meses agora estão em palavra maiúscula. E vamos carregar para ver como é que está ficando a nossa tabela. Tudo isso é um processo de transformação que requer sempre checagem. Fechar e carregar. Ele faz uma nova leitura, permanecem as mesmas quantidades de linhas, até porque eu não realizei nenhum incremento. E vamos lá. Agora,
eu preciso visualizar isso aqui de uma forma prática e que eu consiga já trazer para uma tabela dinâmica. Botão direito, carregar para, olha essa opção aqui, ó. Agora sim, eu já vou trabalhar diretamente com uma tabela dinâmica, não sendo necessário trabalhar diretamente nos meus dados, o que pode deixar as minhas tabelas muito mais pesadas. Se eu precisar, então, compartilhar isso por e-mail, problema resolvido. Meu arquivo vai ficar leve. Então, ó, relatório de tabela dinâmica, exatamente aqui, ó, nessa planilha existente, já está circulando ali para nós, e deixo agora, ó, adicionar esses dados ao modelo de dados. Ok. Muito bem, olha lá, eu já tenho o meu formato de tabela dinâmica e olha, os meus dados estão preservados lá na origem. Muito bem, o que eu quero agora aqui então? Eu quero o nome da empresa, certo? Começa a ficar aqui agora, vou renomear aqui para irmos para a formatação do nosso relatório, e esses aqui então são os nomes da empresa. Empresa, para ficar padrão. Ok, o que eu quero ver aqui agora? Eu quero ver a quantidade. Lembrando, teremos mais vídeos para falar das medidas. Para esse exemplo didático aqui, vamos trabalhar nesse formato. Para relatórios, que nós trabalhamos aí com 5, 6, 10, 100 mil linhas, nós vamos trabalhar com medidas. E aproveitando, se você está assistindo esse vídeo, está curtindo aqui o conteúdo que estamos trazendo, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de amigos para que eles também tenham acesso. E vamos lá, deixe nos comentários aqui o que vocês estão achando do conteúdo. Beleza? Vamos voltar por aqui. Vamos lá. Então, soma de quantidade. Eu tenho a soma do meu peso, tá aqui. E agora sim, ó, o meu valor total agora está correto. Perfeito? Lá já entendeu que é grana. Vou até classificar aqui para ficar de uma forma um pouco mais didática. Olha lá. A empresa que mais comprou ou que mais vendeu foi a Suzano, com 414 mil, certo? Tá aqui. A nossa Suzano. Muito bem. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu já tenho o meu relatório muito mais automatizado, muito mais leve. Vou tirar esse soma aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Aqui também, deixa só o peso. Aqui eu já estou pensando de uma forma mais estética do nosso relatório, tá? Muito bem. Então, os meus dados estão preservados e eu tenho aqui um relatório resumido de quanto que vendemos para essas empresas. Ainda não está numa análise por período e nós vamos chegar lá. Eu estou fazendo agora uma análise simplesmente sintética e o net de vendas. Totalmente resumido. Qual que é o valor total dessas vendas aqui? 7.720.738 reais. Né? Um faturamento razoável, né? Muito bem. O que eu quero agora aqui? Ó? Deixa eu formatar um pouco melhor essa tabela aqui. Porque depois eu vou compartilhar essa base com vocês. Formatar a tabela, vou deixar ela azul por enquanto. Certo? Vou dar um zoom aqui para facilitar. Para todos enxergarem melhor aí. Ok. E agora, se eu quiser essa mesma análise, porém agora por período, não é? Eu já preparei a minha tabela. Olha só. Tá tudo aqui, ó, nessa mesma consulta. Vou fazer uma cópia dessa daqui. Certo? E vou deixar ela aqui, ó, para termos esse comparativo. Vou colar. Como agora aqui a minha análise não é mais por empresa, ó, eu vou tirar o nome da empresa, certo? Vamos voltar aqui para o topo para acompanharmos aqui. Então eu tenho a quantidade. Vou formatar isso aqui para não perder a formatação. Então, ó, vocês podem fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Selecione em cima até ele ficar pretinho com a seleção. E são quantidades, né? Tire aqui as casas decimais. E o valor está aí formatado. Muito bem. Então, nós vendemos 7.720.000, um pouco mais aí, quase 721 milhões. E eu tenho peso e quantidade. Agora eu quero ver isso numa linha do tempo. Quanto que eu faturei
lá em 2019 e 2020, mês a mês. Já preparamos isso também. Olha aqui, ó. O ano eu vou deixar em linha. Olha lá, que legal. Tá vendo? Então significa que no ano de 2019 eu faturei quase 7 milhões de reais. Porém, em 2020, as vendas despencaram aqui, né? Já consigo ter uma análise muito mais pronta e de fácil compreensão, que facilitam as nossas tomadas de decisões. Beleza? Aqui, ó. Agora eu quero colocar aqui, ó, o mês, podendo ele ser numeral ou o próprio nome do mês aqui, ó. Certo? Pô, mas ficou bagunçado. Como é que eu organizo isso aqui, ó? Sem desespero. Olha aqui, ó. Com a minha tabela selecionada, design, layout do relatório, ó, eu quero que ele fique em formato de tabela. Olha lá, olha que diferença. E aqui, dá para brincar, certo? Você pode deixar aqui o numeral do mês, né? Ou simplesmente tirar o numeral do mês. Não tem necessidade dele aparecer ali, né? Lembrando que, olha aqui o que acontece, ó. Quando você não trabalha com ele nesse formato, normalmente os meses aqui, ó, eles podem se bagunçar. Tem uma outra técnica que nós podemos fazer e corrigir esse ponto. Beleza? Posso fazer para vocês a correção desses pontos aqui em um outro vídeo. Por enquanto, nós vamos deixar o mês aqui para organizarmos o mês 1, mês 2, mês 3 e assim não ficar classificado por nome de mês. Muito bem? Então, olha só, vou diminuir o zoom aqui para visualizarmos tudo. E aí eu tenho, ó, no ano de 2019, de janeiro a dezembro, todos os meses. E agora, como é que eu sei que este relatório está automatizado? Nós precisamos simular o incremento de dados, ou seja, dar novas entradas lá na nossa fonte de dados e atualizar o relatório por aqui, perfeito? Antes de realizarmos essas novas entradas de dados, eu preciso certificar que eu não tenho erro por aqui. Então, vou atualizar todos os dados aqui, certo? Não tem nenhuma inconsistência. E agora nós vamos simular a entrada de novos dados. Para isso, eu vou pegar este dado aqui, ó. Vou copiar aqui para termos como referência, certo? Aqui, ó, dos nossos 7 milhões. Eu vou até pintar de uma outra cor aqui para ficar mais visível aqui para nós esse número. Muito bem? Porque se eu vou fazer incremento, significa que este número aqui tende a aumentar. Perfeito? Vamos lá, então. Então, simulamos. Vou salvar para não perder o arquivo. Boa prática, sempre salvo os arquivos. Vou lá na minha base. Aqui em geral, imagina que você extraiu um novo relatório e colocou aqui na base, certo? Essa é a nossa base. Eu já tinha deixado preparado aqui, ó, alguns dados para realizar o incremento, certo? Lembrando que tem que ser padronizado, né? Senão não vai funcionar. E aí você vai ter dor de cabeça. Vou lá no final do meu relatório, né? Lembrando, não tô, neste exemplo, eu não estou preocupado com duplicidades aqui, eu estou simplesmente incluindo mais vendas, certo? Olha lá. Então, eu incluí aqui praticamente mais 8 linhas e devemos ter um aumento lá de praticamente R$ 1.200 aqui, ó, R$ 1.189 de faturamento, ok? Vou salvar essa base aqui. Fecha ela e vamos atualizar o nosso relatório. Atualizou o nosso relatório, perfeito? E agora vamos ver realmente se nós tivemos mudanças no nosso relatório. Bem simples, só para validarmos. Eu vou fazer este cara aqui menos este camarada aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um incremento no meu valor total de R$46 mil. Na realidade foi R$46 mil, olha só como é importante. Porque lá na realidade eu somei, eu não poderia ter somado, né? Muito bem. Por que eu não poderia ter somado? Alguém sabe me dizer por que eu não poderia ter somado? Porque aqui eu tenho o meu valor unitário, né? Ó, olha lá, ó, o meu valor unitário. Perfeito? Olha só a prevenção do erro. Eu tenho o meu valor unitário aqui, aí sim daria aquele incremento, perdão, eu estou na planilha errada aqui, ó.
aqui, ó, meus R$ 1.139, quando na realidade nós precisaríamos deste cálculo aqui, ó, igual 74 vezes o meu valor unitário, certo? Vamos colocar ele para cá. E aí sim a soma está correta. Como nós podemos ver aqui, ó, 46.860, né? Vindo aqui somando da mesma forma. Olha lá, 46.860, e é exatamente o que temos aqui de incremento no nosso relatório. O que eu vou mostrar a partir de agora para vocês vai elevar os relatórios de vocês para outro patamar. Se você ainda não trabalha com medidas, se liga nisso daqui, ó. Eu vou limpar esta área aqui para facilitar o nosso processo. E vamos lá. Antes de irmos diretamente para as nossas medidas, dá uma olhada nesse conceito aqui, ó. Quando você está trabalhando aqui, ó, vou até diminuir um pouco aqui, ó, diretamente com as colunas, trabalhando com Power Query, nós estamos trabalhando com o quê? Colunas, né? Campos calculados. E neste momento, eu estou fazendo o quê? Pegando a coluna inteira e colocando aqui na minha tabela dinâmica. Já é um recurso muito bom, porém, dá para ficar ainda melhor. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Aqui são as minhas colunas. A coluna de peso, a coluna quantidade e a soma do meu valor total. Legal até aí? Muito bem. Quando nós estamos trabalhando nesse formato aqui, ó, diretamente nas nossas consultas, as nossas tabelas, elas de fato precisam ser referenciadas a um modelo de dados, certo? E agora nós falaremos do quê? Do nosso Power Pivot. Uma vez que lá no início, lembra? Eu coloquei um carregar para e incluir ao modelo de dados, exatamente para habilitar o quê? Este camarada aqui, ó. Ir para a janela de alimentação, ó. Este cara aqui, ó. Lembrando que eu estou trabalhando com a versão 365 e funciona neste formato, beleza? Para quem estiver com outras versões, aproveita, já deixa aqui no comentário qual a versão do seu Office. Já é o 365? Se não for, eu recomendo que seja, porque aí você vai ter recursos como este à sua disposição. Muito bem, então eu vou clicar nesse camarada aqui, ó, e olha o que vai acontecer. Para quem nunca viu essa tela aqui é a tela do nosso famoso Power Pivot. É onde eu vou realizar todas as minhas medidas para ganhar performance nos meus relatórios. Traduzindo, eu não vou trabalhar diretamente com as minhas colunas. Eu realizarei cálculos muito mais performáticos e muito mais velozes, que são capazes de realizar a compreensão dessas colunas, resumindo a medidas, trazendo performance para o nosso relatório. Exemplo. Como que nós vamos utilizar então o nosso Power Pivot? É muito semelhante aos recursos do Excel, porém, ó, tá vendo essa região aqui de baixo? Para quem nunca viu o Power Pivot, ó, é onde eu construo as nossas medidas. Dá para criar uma tabelinha à parte para ficar mais organizado? Sim. Mas no primeiro momento, nós vamos trabalhar nesse formato aqui, ó. Realizando o mesmo processo, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso realizar a soma dessa coluna aqui, ó. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, para somar a quantidade vendida, ou seja, vamos tratar isso aqui como caixas, certo? Soma das caixas, a soma das quantidades, e vir aqui, simplesmente autossoma, certo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele trouxe para nós, ó, a soma das quantidades, certo? Não é a melhor forma de fazer, mas já funcionaria, beleza? Eu vou construir de uma forma muito mais adequada, que me previne de erros futuros, ok? Vamos lá, vocês já vão entender. Então, eu preciso dar um nome na minha medida. Primeiro, TT, underline, QTD. Por que QTD? T de quantidade, eu gosto sempre de referenciar a minha medida ao que eu estou fazendo, ou seja, um totalizador de quantidades, que vai ser o quê? Ó? 2 pontos igual, sum. Essa é a estrutura, a sintaxe da minha forma, ok? A soma de quem? Da minha TB, que eu tenho sempre que referenciar a minha tabela, tá aqui, ó. A minha tabela tem que estar referenciada para prevenir os meus erros. Vocês vão entender mais para frente por quê. E aqui eu vou referenciar ela a minha coluna, que é a minha coluna de quantidade. Onde que ela está aqui? Ela está aqui, ó. Eu vou referenciar exatamente nela.
Então, TB underline quantidade. Posso vir aqui e clicar. Cliquei. No momento que eu cliquei, agora eu preciso fazer o quê? Fechar os parênteses. Fechei os parênteses. Enter. Olha lá. Agora eu já tenho as minhas quantidades aqui, ó. Porém, em uma medida. Ganho de performance. Aqui eu vou deixar ele como número, certo? Cadê ele aqui? O formato geral. Eu quero deixar ele como número. Vou deixar como número decimal. Certo? Ou poderia deixar como número inteiro. Não tem problema. Se eu quiser diminuir as casas decimais, aumentar as casas decimais, esse aqui é o de menos. Aqui é só formatação. Beleza? 56.081 caixas, quantidades. Poderia fazer aqui a soma total do peso também. Na realidade, eu já vou fazer também. Ó. Clico aqui embaixo. PT. Peso. 2 pontos igual a quem? Sum. Da mesma forma. Lembrando, estamos fazendo as nossas primeiras medidas. Certo? TB, underline, vendas, que é a mesma, só que agora é o peso. Olha lá, e fecho o meu parênteses. Ok? Da mesma forma aqui, escolheu o meu tipo de dado, número inteiro, e agora aqui o grande lance, ó, o valor unitário, certo? Eu não posso simplesmente vir aqui somar a soma dos dois aqui e multiplicar na sequência. Eu tenho que fazer um ajuste. Qual que é esse ajuste aqui, ó? Eu tenho que fazer um ajuste em uma coluna calculada, mas uma coluna calculada dentro do meu Power Pivot, para ganhar performance. Muito bem, como é que eu faço isso, então? Eu tenho que multiplicar a minha quantidade vezes o meu valor unitário, certo? Lembra que eu já trouxe ele aqui numa coluna, mas ele não está tão performático. Ele atendeu a minha necessidade neste momento, porque a minha base é uma base pequena, não tenho tantos dados, mas à medida que minha base de dados vai ganhando volume, vai ganhando linhas, eu vou perder performance se eu trabalhar nesse formato. Então vamos lá. Como que eu resolveria então isso aqui? Ó? Uma coluna que eu vou realizar a mesma multiplicação. Ó, igual TB vendas das minhas quantidades vezes quem? Vezes TB vendas, meu valor unitário, né? Cadê meu valor unitário aqui, ó? Valor unitário. Certo? Feito isso, eu tenho um cálculo direto aqui, ó. Olha lá. E agora eu vou transformar para grana, olha lá. Certo? Eu trouxe aqui, ó, para nós compararmos, ó, o valor unitário que eu tinha trazido no outro exemplo aqui, ó. Já tinha exemplificado para nós aqui, o mesmo valor. Nós temos ele aqui. Beleza? Então, as duas informações estão batidas, iguais. Muito bem, e agora eu tenho a medida de quantidade, peso, tá me faltando quem? O meu valor total, não é verdade? Duas formas de fazer isso, ó. Então eu tenho o meu valor, que é uma medida, né? Valor, underline, TT. Vou deixar de total aqui, ó. 2 pontos igual, é quem aqui, ó? A sum, abre parênteses, da minha TB. Aqui eu preciso só realizar um ajuste, tá? Antes disso, ó, volta aqui. Vou tirar ele aqui. A coluna calculada precisa ganhar um nome. Então aqui eu vou chamar ela de valor. Valor. Poderia ser um nome qualquer, tá? Final. Calc. De calculado. Para lembrar que é uma coluna calculada. A origem do meu dado. Ok? Percebam que eu gosto de deixar sempre com underline. Muito bem. E agora aqui, poderia vir aqui, ó, direto. Clica aqui e soma. Beleza? Olha lá, vocês vão ver que a estrutura é a mesma, tá vendo? Somando. E aqui eu vou deixar ele como medida. Ok? Medida é valor final calculado. Beleza, lembrando que isso aqui é uma grana, né? Então vou mudar ele aqui para grana. E praticamente as três medidas que eu preciso estão aqui, ó, 7.657 com 598. Beleza? Eu vou salvar isso aqui e vou fechar. Olha lá. No modelo antigo, o valor já era igual. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha o que aconteceu com a minha tabela dinâmica, com os dados que estão disponíveis aqui, ó, tá vendo? Ganharam 3 novos formatos. Olha isso aqui, ó.
Para quem ainda não viu, ó, olha a diferença do meu f de x aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Eu ganhei um f de x, que significa o quê? Que isso é uma medida calculada, realizada lá no meu Power Pivot. E o que eu vou fazer agora? Olha só que bacana. Eu vou tirar esses campos aqui, porque são colunas, não é o mais adequado para se trabalhar, e vou trabalhar com o quê? Com as minhas medidas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Medida de peso, quantidade de peso e o meu valor. Praticamente, visualmente, nada muda, mas eu ganhei muita performance trabalhando com as medidas. Beleza? Então aqui eu vou só fazer uma correção de tipos de dados para que ele faça uma separação de milhares aqui para nós. Beleza? Percebam que o resultado aqui não mudou, mas eu deixei o meu relatório turbinado. Conheci esse processo? Deixa nos comentários aí. Valeu e até a próxima.